Há ideias que parecem improváveis, mas que com tempo, trabalho e talento se podem tornar de facto histórias inspiradoras. O Geração T nasce daí, histórias de primeiras vezes que se tornaram referência e inspiração. No final do dia aqui, havia alguns vendedores que vinham com as entranhas do peixe e tiravam para cima da obra. Eu sou um bocadinho, pelo menos tão maluco como o João, por isso. E o local ideal para pensar sobre isto é precisamente onde nos encontramos. O Time Out Market nasceu há 12 anos, em 2014, aqui na cidade de Lisboa, e agora já está presente em várias cidades espalhadas por todo o mundo. Eu queria, ainda antes de começar a conversa propriamente dita com os meus ilustres convidados, falar deste cheiro que estamos aqui a sentir. É uma pena que não dê para sentir através da câmara, mas basicamente são os melhores queijos e enchidos que podem encontrar. Manteigaria Silva, uma casa centenária, que foi desafiada precisamente em 2014 a prolongar-se da Baixa de Lisboa até este espaço onde nós estamos, o Time Out Market. E quem fez esse convite foi precisamente quem está aqui à minha esquerda. O João Cepeda era diretor da revista Time Out em 2014 e teve esta brilhante ideia de transformar uma revista num mercado, num espaço com o melhor que Lisboa tem para oferecer no que respeita à comida e à bebida. Disse bem, João? Só é injusto atribuir essa ideia só a mim, porque era um grupo de gente muito talentosa no Claro. Time Out e foi mesmo um projeto coletivo. E foi fácil convencer a Manteigaria Silva especificamente, esta casa centenária? Na verdade é das histórias mais curiosas aqui dentro, a Manteigaria, porque na altura nós queríamos mesmo, todo o conceito era ter a curadoria aqui, a escolher o melhor que a cidade tinha representado num espaço só, e por isso não era só sobre convidar os chefes mais famosos e mais modernos, era preciso convidar aquilo que representasse a cidade e a tradição. Acho que poucos sítios representavam também a tradição e o amor ao produto e tudo mais como a Manteigaria, e então nós fomos lá bater à porta literalmente a falar do projeto, e aquilo causou duas reações completamente diferentes. Os filhos adoraram o projeto. Claro. O pai teve imensas dúvidas. É muito sobre conservador, o senhor que o pai criou esta casa. é muito, já agora, meu amigo hoje em dia, mas na altura posso dizer que a mensagem que ele me disse, depois de eu apresentar todo o projeto e dos filhos ficarem com vontade, foi: se é tão bom, porque é que não faz você tudo? Muito bom. E eu tentei explicar e acabei literalmente sentado em casa deles, a mediar um conflito de gerações. Um conflito familiar. Criaste ali um problema na família. Não foi, olha, foi um problema tão bom ou tão mau que eu acho que eles nos agradecem até hoje em dia por termos ajudado a convencer, e ao fim de um ano e pouco, aliás, tive uma conversa com ele que me tocou muito para sempre, que foi ele a agradecer basicamente, Claro. porque teve medo daquilo de ser apenas uma armadilha comercial, não é? E acabou por provar que a coisa funcionava mesmo. Vou juntar aqui à conversa Miguel Castro e Silva, um dos chefes responsáveis por tornar a cozinha um lugar sexy, eu diria. Há 35 anos não era assim, nós já estivemos a conversar ali um bocadinho. O Miguel está aqui no mercado, não é? Com o seu famoso bacalhau à brás e muitos outros pratos, e de facto tu foste pioneiro nessa ideia de quebrar com uma linhagem familiar de médicos da cidade do Porto. Sim. E tu um dia chegaste a casa e disseste: eu vou ser cozinheiro. Mais ou menos. E foi um problema. Em casa, o meu pai aceitou bem e apoiou-me sempre. Mas na sociedade do Porto, há 35 anos, ser cozinheiro era assim a última escala da sociedade. Por isso, não era nada. Os cozinheiros eram assim uns bichos esquisitos. Não quer dizer que não continuem a ser, mas agora... Sim, de outra forma, mas agora são mais exóticos. Sim, é isso. Há mais de uma década, esta ideia dos mercados e de um sítio onde as pessoas vão para provar vários pratos não era uma coisa tão comum quanto isso, não é? Não, de todo. Não, na altura o conceito que tínhamos em mente nem sequer era tão focado na comida. O que nós pensámos, nós estávamos, desde que a Time Out apareceu em Lisboa, há 19 anos já, tivemos sempre em crescendo de ideias, de projetos, de eventos, fizemos várias coisas que correram bem, mas queríamos de facto procurar uma solução diferente que garantisse a sustentabilidade da empresa, mais além do que vender só páginas de publicidade, mas queríamos fazer também alguma coisa diferente. E tínhamos esta ideia de criar um espaço, até havia um esquiço, que eu tenho ainda, uma folha que é um retângulo desenhado, onde explicávamos: aqui fica a redação e aqui fica um espaço onde nós rodamos todos os conteúdos, trazemos
ativamos, na realidade, os conteúdos todos da revista. Seja um concerto, seja uma peça de teatro, seja Portanto, tu já quando eras só jornalista, só entre aspas, naturalmente, eras diretor da Time Out, já tinhas algumas ideias que passavam por dar vida, digamos assim, às coisas de que vocês falavam na revista. Sim, nós estávamos permanentemente a tentar a criar ideias e a pensar o que é que podíamos fazer. E esta era uma delas, mas depois, obviamente, precisávamos de um espaço, não tínhamos um espaço. E na altura, a Câmara começou a concessionar os mercados municipais a privados, portanto, começou a entregá-los para projetos diferentes. E isso pareceu-nos uma boa oportunidade porque o preço de entrada, digamos, podia ser mais baixo, isso podia ser uma oportunidade. E fomos vendo um a um os mercados que foram postos no mercado, achámos que, primeiro foi Santa Clara, achámos que era muito longe, Campo de Ourique achámos se calhar muito pequeno, para nós, não é? Depois houve quem fosse, houve vários, até que apareceu este. E este era enorme, o problema deste era ser demasiado grande, mas de facto houve um dia que eu passei por aqui sozinho, cruzei aqui esta parte precisamente onde está o mercado, e pensei, quer dizer, isto estava para fazer, mas dava para ativar tudo. Em vez de estar a rodar, punhamos cada ideia num sítio e ativávamos tudo. Um pouco uma loucura, mas pensei, por que não tentar com a equipa diretiva da empresa e tentar convencê-los a eles? Se eu os conseguir convencer a eles, convenço-me a mim próprio. Acho que essa é a ideia. E foi isso mesmo que aconteceu. Ouvimos isto e depois toda a gente disse, vamos embora, vamos tentar. E lançámos-nos ao concurso com pouca esperança. Até nos tinham dito alguns consultores que era bom na mesma ir e perder, porque isto era muito grande. Mas de facto isto era um bairro que as pessoas já não se recordam, mas nós estávamos aqui mais ou menos até às 5 da tarde, depois que eu vinha sair por razões de segurança. Era o caos do Sodré. Exatamente. Não é? Como algumas pessoas dizem. Era o bairro noturno, da Rua Cor-de-Rosa já existia, mas depois, durante o dia, não era um bairro apetecível. Não é? Mas tu não tinhas outra referência, no fundo disto que nós estamos aqui a falar. Tu criaste uma ideia literalmente do zero, porque nunca tinha sido feito. Eu acho que só realmente quando começámos a fazer a obra é que percebemos a escala do que estávamos a fazer. Sim. Só aí é que realmente quando começámos a ver... E tiveste medo nessa altura? Onde é que eu me fui meter, meu Deus do céu, porque parecia tão boa ideia e afinal... Várias vezes. Aliás, os marinheiros é que costumam dizer que não é marinheiro quem não tem medo, não é? Claro. Várias vezes tive, como é lógico, e das coisas não correrem bem, era uma escala muito grande. Quando isto abriu, houve uma sensação ótima mesmo, que foi as portas fechadas e nós darmos indicação com fila em todas as portas para entrar e nós darmos indicação agora, abrir e ver a cidade a encher este espaço. Foi uma loucura, mas depois também te digo que um dos momentos maior de orgulho a seguir nem foi aqui, foi quando comecei a fazer mercados lá fora, depois na segunda fase do projeto, ver como é que as pessoas falavam disto. E isso então, isso enchia-me de orgulho mesmo, ou seja, este mercado, muita gente aqui não tem ideia, mas é mesmo uma referência na indústria mundial. Um dos grandes trabalhos de alguém que tem boas ideias e que são ideias que são tidas pela primeira vez, já percebi que a tua vida é muito feita disto, é convencer pessoas de coisas. Imagino que tenha sido isso que fizeste aqui com o Miguel, que foi um dos primeiros chefes que se juntou aqui ao Time Out. Foi fácil esta negociação? Tu lembras-te da primeira vez que o João conversou contigo sobre este projeto aqui onde nós estamos? Lembro, e lembro-me vir cá com o João e com outros em 2011 a olhar para isto, o que é que se faz a isto, como é que se faz em brainstorming. Tive o gosto de estar aqui também um bocado envolvido nisto. E eu acho que tinha tanto medo disto, um bocado menos, porque o João tinha mais responsabilidades, mas também tinha o meu medo, um certo receio, e tanto é que arrancámos com... Eu lembro perfeitamente do primeiro dia e os primeiros meses, e cada dia era uma experiência nova, e isto rapidamente cresceu, e tanto é que eu muito rapidamente tive que mudar a cozinha porque não tinha capacidade de resposta para a dimensão que a coisa ganhou. Eu gostava de falar um bocadinho do teu percurso. Segundo o que eu percebi, tu tinhas tudo muito encaminhado para a área da música. Apesar de teres médicos na família, a música foi assim o teu primeiro interesse. Fala-me um bocadinho sobre isso e da forma como depois acabaste por passar para a cozinha e acabou por ser a comida, a gastronomia, a conquistar o teu coração. A música sempre esteve na minha vida desde miúdo. Eu comecei a tocar piano com 6 anos. A minha mãe tocava piano, tínhamos um Steinway de meia cauda em casa, por isso sempre foi parte da minha vida. Depois teve ali um momento qualquer em que distanciei um bocado do piano, tive um baixo, tive bandas, tive uma daquelas bandas de escola. Bandas de garagem, sim. Com o Tony Machado. E depois sou amigo de infância do Rui, que era meu vizinho. Do Rui Veloso. Me lembro de estar lá na cave com ele, mas eu era puto, sou mais novo do que ele, 4 anos, salvo erro. Sim. Por isso não tinha idade para... quando ele começou a estrear-se em concertos, ainda era demasiado... Não podias acompanhar, sim. Ainda era puto. Mas depois, até por via do Rui, estive durante uns meses aqui no estúdio da Valentim Carvalho,
Participei na equipa que gravou o primeiro disco do António Vieirações, por exemplo. Foi um tempo giro. Incrível. Depois estive na Alemanha, em Munique, também a trabalhar em música, e depois cheguei à conclusão que para viver de música tinha que fazer coisas, trabalhar em áreas que não me agradavam, não era a minha música. Eu sou muito de jazz, e outra coisa que eu fazia desde miúdo, aliás, quando estive em Munique, quando a música não me chegava para viver, ganhava uns dinheiros extras como cozinheiro num restaurante. Quando começaste a dizer às pessoas à tua volta, na tua família, no teu círculo, tu és do Porto, não é? Sim. As pessoas que conviviam contigo, que querias dedicar-te à cozinha, como é que foi? Qual foi a reação das pessoas? Eu não disse que queria dedicar-me à cozinha, eu passei a dedicar-me à cozinha. Comunicaste, não é? E foi um bocado, na altura, um tanto mal visto, porque eu sou de uma família tradicional, socialmente aquilo não funcionava Não caiu bem. Curiosamente, passado estes anos todos, o meu pai é que tinha uma frase gira, ele é filho de um oftalmologista conhecido, e ele dizia, durante muitos anos da minha vida era conhecido pelo filho do Dr. Castro Silva, e agora sou conhecido pelo pai do Miguel Castro Silva. Por isso, ele levou isto sempre muito bem, o meu pai, nesse aspecto foi muito apoiante. Sempre. Ou seja, tinha de ser uma vocação para tu te dedicares a isso, com tudo o que isso implicava. Claramente era uma coisa que, assim como a música, de paixão, não é? De paixão. E eu acho que encontrei na cozinha aquilo que não fiz na música. E é curioso, os primeiros jantares de degustação, os jantares vínicos e essas coisas todas que se fizeram em Portugal, fui eu que fiz. E eu trabalhava na altura na área têxtil, e a coisa não correu bem a certa altura, e tropecei numa quinta que estava à venda, que tinha uma casa de pasto, e comprei aquilo, e pronto, passado um ano e pouco de estar lá, percebi que fiz a maior asneira da minha vida, mas tinha que andar para a frente. Posso acrescentar aqui uma coisa ao Miguel, porque é muito importante, é que o Miguel, por humildade ou não sei, mas não está a falar de um capítulo importantíssimo. Ele faz esses jantares, faz isso, e depois tem a quinta, que foi o desastre que foi, eu não sei se foi ou não, mas depois abriu o Bull and Bear. O Bull and Bear foi... eu sou obcecado por restaurantes, pai, desde tenho 8 anos ou 9 anos, portanto sempre... E não tinha essa idade, já era mais velho, e já vivia em Lisboa, aliás, eu sou do Porto, mas já vivia cá, quando o Bull and Bear se tornou a referência do Porto. Foi o primeiro restaurante verdadeiramente sofisticado do Porto. Restaurante onde as pessoas iam de Lisboa para provar. Teve essa fama. Eu fui lá, portanto ia lá, comecei a ir a bons restaurantes de novo, e lembro-me de ir lá e beber água, que era o que eu fazia quando até poder ter dinheiro para comer tudo, e lembro-me da qualidade que aquilo tinha. Bull and Bear foi uma grande referência, e sem dúvida nenhuma estas estrelas Michelin que temos hoje em Barda, no Porto, devem muito a este senhor. Foi ele que começou este percurso, sem qualquer dúvida. E como explicar então o conceito aqui, para quem ainda não percebeu, de facto este é um mercado com restaurantes e muita coisa para comer e para beber, mas há aqui uma curadoria por trás. É quase como se tu estivesse a fazer uma edição da revista, sim. Em formato real, em tamanho... É um princípio sagrado. É Eu isso, acho que é isso. E é isso não que é só quem tem distingue. dinheiro para pagar aqui um espaço que vem para cá. Não. Quais são os critérios? Tem que ter... como digo, saí há 4 anos e acho que os critérios são exatamente os mesmos, e era sempre serem destacados. Na altura nós tínhamos as críticas, não é? Só podia entrar cá, por exemplo, quem tinha 4 ou 5 críticas, quem tinha tido 4 ou 5. E depois a equipa de curadoria, que eu comandava com uma pessoa que está aqui atrás das câmaras, a Catarina Mendonça Ferreira, que me ajudou muito nisso, nós tínhamos basicamente só esse conjunto de restaurantes para fazer. Mas depois, pronto, depois fui desenvolvendo, a abrir outros restaurantes, outras técnicas. Temos que definir primeiro as categorias dos restaurantes, os sítios onde eles vão ficar, porque isto de facto há aqui uma lógica que as pessoas empurravam muito e diziam, isto é tipo centro comercial. Isto não tem nada a ver com centro comercial. De facto, aqui há um cuidado que o centro comercial jamais vai ter ou poder ter. E a curadoria está no cimo disso, porque há de facto profissionais a avaliar as coisas que vêm para cá, e isso faz toda a diferença. Agora diz-me como é que tu agarras neste conceito, que até por nascer aqui no mercado da Ribeira, no mercado da Ribeira há um romance de amor, há fados sobre este sítio onde nós estamos. Portanto, é de facto um lugar muito tradicional e que diz muito aos lisboetas. Isso também deve ter sido uma dificuldade que tu enfrentaste no início. Sim. A opinião pública, as pessoas de repente verem o mercado tão tradicional transformado numa coisa tão moderna. Fala um bocadinho sobre isso. Como é que lidaste na altura com essa
recepção das pessoas? Foi difícil e eu hoje em dia por acaso estou a ver essa história a repetir-se, o que está a passar na Graça e tudo mais. Eu acho que nós temos que ter critério, temos que perceber o que é que interessa e o que é que não interessa, porque senão perdemos simplesmente numa estratégia que me parece muito acéfala e negativa para a cidade, se simplesmente dizemos que não a nada, não a crescimento. Não existe, a cidade tem que continuar a crescer e a dar espaço a que haja... agora sim, tive imensas críticas, até te posso dizer aqui uma história que as pessoas não fazem ideia. A recepção foi de tal maneira boa ou má que quando começou a obra, no final do dia aqui, havia alguns vendedores que vinham com as entranhas do peixe e atiravam para cima da obra. Hoje em dia toda a gente é amiga e toda a gente se dá bem e o negócio obviamente deu para todos e toda a gente cresceu e o bairro inteiro cresceu e desenvolveu-se, mas essa recepção não foi fácil. Mas levaste com algum bacalhau na cara? Com alguma sardinha? Não, mas tive muita discussão. Tive muitas discussões. Muitas discussões acesas. E discussões com muita pessoas gente que estão habituadas a discutir e que sabem discutir muito melhor do que nós. Exatamente. E que tinham basicamente um preconceito que eu entendia. Claro. Que eu entendia e faz sentido. Porque esses preconceitos às vezes são defesas que as próprias cidades têm. Tiveste-lhes explicar que este projeto não ia canibalizar, digamos assim, o que é o trabalho deles, antes pelo contrário. Posso-te contar outro pormenor importante, por exemplo, na altura que foi lançado o concurso, foi lançado só um espaço do mercado, nós candidatámos, como te disse antes, pensando que iríamos perder, e houve várias marcas grandes que consultaram o projeto e que disseram que como condição queriam ter o mercado inteiro. Ou seja, como condição tinham a saída do mercado tradicional. Nós, quando fomos consultados sobre isso, o que dissemos foi, não, para nós só faz sentido, na verdade, se tivermos um mercado tradicional ao lado. Essa é a magia. Onde é que se vai buscar a força para continuar, quando parece que à volta ninguém percebeu ainda muito bem aquilo que nós queremos fazer? Isto a pergunta é para os dois. Ninguém percebeu muito bem a nossa visão. Nós somos motivados a construir coisas na nossa vida muito por força das pessoas que estão à nossa volta e que nos apoiam, a família, os amigos, enfim. Mas quando não há esse apoio, porque as pessoas têm receio ou porque não estão a ver as coisas exatamente como nós, onde é que vamos buscar essa força? Eu acho que é persistência. Como é que se faz quando as pessoas à volta não nos apoiam? Eu acho que tenho uma resposta mais simples, escolhem-se outras pessoas. Exatamente. Eu acho que ou seja, isto como diz o outro, não sou ama alguém que não ouve a mesma canção. Claro. Eu acho que nós temos que se não tivermos à volta uma caixa de ressonância que não só que acolha as nossas ideias, mas que as melhore, que as aumente. Não tem de dizer sim a tudo, mas tem de acreditar na tua visão. Não pode dizer sim a tudo, claro. Se não tem graça nenhuma, né? Tem que haver. Mas tens que ter, acho que não há nenhum empreendedor, alguém criativo que se sinta bem no meio onde ninguém o contesta, ninguém acha, toda a gente só lhe aponta os riscos, os problemas, ninguém está bem num ambiente desses, não é? 18 de maio de 2014, a primeira vez que uma revista se tornou num lugar. O Time Out Market de Lisboa foi o primeiro mercado gastronómico com curadoria do mundo. 12 anos depois, há exatamente 12 mercados iguais em cidades como Nova York, Boston, Montreal, Dubai, Cidade do Cabo, Porto, Barcelona, Osaka, Bahrein. Mas o primeiro foi aqui. Vamos jogar um clássico que toda a gente conhece. Eu Nunca. Perceberam os dois a regra do Eu Nunca? Tu já jogaste isto ou nunca? Nunca jogaste? Já joguei uma vez. Pronto. E ele fez um sorrisinho. Já joguei uma vez, lembro-me bem. Estou cheio de medo. Eu nunca fiz algo que outras pessoas copiaram depois. Eu nunca fiz algo que outras pessoas copiaram. Vou beber o copo inteiro. Penalti, não. Tenho aqui muitas frases. Quem é que te copiou e quando, João Cepeda? Este mercado onde nós estamos teve muitos projetos inspirados. Sim. Mas há um em particular que eu acho o máximo, que é no Rio de Janeiro, onde eles, na descrição, na entrada, reconhecem. Este mercado foi inspirado no mercado e depois o lettering, as coisas todas são rigorosamente iguais, não são parecidas sequer. E, portanto, isto aconteceu muitas vezes. Eu tinha que ir, numa fase, tinha que ir a várias feiras de real estate, ver estes conceitos e tal, e via projetos que eram decalcados mesmo, portanto, aconteceu muitas vezes. Mas esse pelo menos assumiu, não é? O que é que tu fazes numa altura dessas? Ficas feliz, para além daquilo que depois podes fazer do ponto de vista até legal, porque imagino que seja um projeto que está patenteado minimamente. Fico sempre contente. Fico sempre feliz. Fico sempre, ou seja, há coisas, obviamente, que é quando não querem reconhecer, ou quando, pior do que isso, querem mostrar que a ideia foi do outro, começou em outro lado, aí não gosto, obviamente, não é? A ideia é nossa, é esta, seja ela qual for, esta ou outra, aí não gosto que nos roubem paternidade, como é lógico. Mas de resto, copiar sem dizer nada, acho um elogio. Eu acho que algumas ideias também são tidas para serem copiadas. Ou seja, eu acho que o Time Out Market ganha pelo facto de existir
uma febre à volta desta ideia dos mercados, eu diria, não é? Portanto, as pessoas... Há ideias que nós temos e que às vezes até é bom sinal que sejam copiadas. Miguel, quem é que te copiou o quê e quando? Nomes, quero nomes. Não, como eu andei um bocadinho à frente em muitas coisas, eu desde logo percebi que havia um grande potencial. A cozinha portuguesa era maltratada e foquei muito. Eu tinha a minha experiência internacional, viajei muito na área, quando trabalhei na área têxtil e tive a oportunidade de comer em sítios fantásticos. E quando arranquei com o meu primeiro restaurante, eu pensei que para onde é que eu vou? E achei que havia uma oportunidade de valorizar o que é a nossa cozinha. E há um bocado falaste nisso, nós temos que ser mais proud, como é que se diz? Orgulhosos de nós próprios. O português gosta muito do que vem de fora e esquece muito o que é português. E eu acho que nós devemos valorizar muito o que nós temos. Foi a coisa do De Castro com os petiscos. Era chique ter coisas de vários pontos do mundo, mas os petiscos, o termo petisco era negativo. E eu acho que consegui valorizar um bocado os petiscos. Agora, por exemplo, a cozinha a baixa temperatura foi eu que trouxe para... Sou bastante responsável pela implementação disso em Portugal. E lembro-me de me perguntarem, há ali um bacalhau cozinhado em baixa temperatura naquela estalagem ou pousada, não faço ideia. Tu copiaste deles, não foi? Isso é que é pior. Isso é que é pior. Há muita coisa, mas por outro lado, eu devo dizer que quando vou aos restaurantes, e muitas vezes me conheço, ainda há pouco tempo fui a um restaurante, não interessa agora onde, a senhora viu-me entrar, chefe, é um gosto tê-lo cá. Claro. E fico feliz porque sou bem... Acho que devo ter feito alguma coisa bem feita para as pessoas me reconhecerem. E uma ideia copiada quer dizer que é uma boa ideia, no fundo. Eu nunca fui criticado por fazer algo diferente. Também vou beber. Começo por ti, Miguel. Que crítica foi essa? Lembras-te da primeira vez que te fizeram assim uma crítica severa, agressiva, que te magoou? Eu já percebi que tu és muito dono da tua razão e fazes bem, não é? Muito confiante. Eu lembro de uma cena muito gira, no Bulambé, precisamente, havia um almoço com produtores de vinhos portugueses e uma série de compradores estrangeiros. Eu fiz um menu com não sei quantos pratos e às tantas um dos portugueses vira-se para mim: desculpe lá, estava aqui a discutir se isto é American style ou é cozinha francesa. E eles tinham acabado de comer bacalhau, pezinhos com entrada e coisas do género. American style, é? Correto. E eu, desculpe, mas aqui isto até é bonito. Por isso, eles achavam... Eu usava ervas aromáticas e tinha cuidado no empratamento. Por isso, a cozinha não era portuguesa. Achavam que a cozinha portuguesa era mais grosseira na apresentação. Forte e feio. Exato. Claro que sim, e é normal, aliás, quando estamos a trabalhar para uma empresa, que uma proposta que nós façamos tenha que passar pelo escrutínio de certeza, não estás a fazer isto só porque é diferente. É muito normal, não é? Nós estamos com copos de vinho na mão, na altura disseram-me, é difícil ter aqui um copo de vinho, e mais difícil ainda era isto, que era louça. E portanto houve logo a ideia de pôr ou coisas que fossem descartáveis, plástico. Eu disse, não pode, a Time Out não pode fazer isso. Lá está, o problema também de ser uma revista, que tem alguns estándares de qualidade, não pode ser. Claro. E na verdade nós até devíamos ter toda a louça igual. Os centros comerciais não têm isso, eu não estou a fazer um centro comercial. Claro. E portanto houve aqui uma insistência grande em que nós fizéssemos esta gestão. E claro, já que estávamos a fazer português, fomos falar com a Vista Alegre. E quisemos personalizar os pratos. E fomos acrescentando níveis de complexidade e claro que provar isto é difícil, mas a verdade é que conseguimos, não é? No final criou-se um modelo em que isto é tudo centralizado, portanto nós não recebemos, de cada um dos restaurantes não se recebe louça diferente, é tudo igual, é como se fosse uma mesa posta, a mesa comprida é como se fosse uma mesa posta só, não é? Com o mesmo tipo, e com copos de vinho que... Quando vemos copos de vinho é um dos elementos mais diferenciadores deste projeto, que eu digo sempre em qualquer mercado do mundo. Quando as pessoas dizem, pois isto é como um centro comercial ou é como um food hall de street food, eu disse, olha para a mesa, quantos copos de vinho é que vês? E a pessoa vê sempre 3, 4, 5 vezes isso no food hall normal.
porque isto não é para alimentar, isto é uma experiência de facto, não é? E isso diz muito como metáfora de consumo daquilo que as pessoas vêm cá fazer. Quantos copos e pratos destes são roubados por dia? Olha, não sei, mas vou dizer uma coisa. Muitos. Mas vou dizer uma coisa da ideia de ser diferente, vais gostar desta história. Estávamos a falar disso, os copos, as pessoas vão roubar os copos, como é que vamos fazer? E houve alguém que teve a ideia genial de dizer assim, epá, vamos escrever aqui no copo, se me roubares eu grito. E a malta disse, epá, mas espera aí, isso é tão giro que as pessoas ainda vão roubar mais. Claro. E eu, pois é. E então fiquei contente, disse que não, e depois eles iam sair da sala e eu disse assim, espera, vamos fazer. Porque a ideia é tão boa, que as ideias boas não se perdem. Claro. E, portanto, então continuam a ser roubados, vocês? não, foram assumem roubados, como é evidente, claro. e pouca gente tem esses exemplares que foram da primeira leva, mas uma boa piada não se desperdiça. E portanto fizemos isso e houve uns quantos copos desses, primeira leva de copos iam todos, se me levasse eu grito, claro que foram roubados, claro. mas as pessoas que os roubaram têm lá a nossa marca e acho que... Não, eu roubava. Peço desculpa, mas uma coisa já vale dinheiro, atenção. Não, porque uma visita a este mercado é também uma experiência, não é? E, portanto, vocês são visitados por pessoas de todo o mundo que, com certeza, querem ter uma recordação aqui do mercado. Bora lá, próxima frase. Eu nunca fui tema de uma publicação internacional. Eu fui, por acaso. Pessoalmente... Não é possível. Pessoalmente, fui. Fui. Vá lá. A humildade ficou à porta. Lá. Não vale a pena. Quando o Financial Times considerou o Pull&Bear um dos melhores restaurantes, 40 melhores do mundo, da Europa, peço desculpa. Extraordinário. Muito agradável. Vês como estava a ser humilde? E esse foi um dos momentos em que tu agarraste nesse artigo e mostraste às pessoas da tua família e que te rodeavam. É um bocado, sim. Estás a ver? Vale a pena. Estás a ver? Aqui está. Toma lá. Está ótimo. E tu? Quando é que aconteceu? Eu sendo jornalista... Esta ideia que aqui temos, não é? De que estamos a falar, com certeza já te deve ter levado às páginas. Sim, pá, sim, muita coisa, e depois, sobretudo porque depois tivemos também alguns prémios bons, recebemos o prémio de melhor conceito gastronómico da Europa, e isso foi talvez o momento em que houve mais cobertura mediática em vários sítios, sempre que se falava no conceito, sim. Eu adoro esta. Eu nunca fui chamado de meu menino pela Maria de Lourdes Modesto. Eu não. Oh, meu menino! Como é que foi? Nós éramos assim um grupo pequenino, isto há 30 e muitos anos atrás, de pessoas que pensavam um bocadinho out of the box. E a Maria de Lourdes Modesto, de facto, chamava-nos os meninos. Ela é uma senhora extraordinária, com sentido de humor, com uma cabeça muito aberta, muito... Sim. Embora ela represente um bocadinho a tradição, ela era uma cabeça à frente do seu muito tempo, podemos dizer assim. inovadora. Teria sido uma grande jornalista da Time Out. Ora bem, agora vamos jogar um outro jogo. Mas eu quero agora que me digam, quer um, quer outro, em voz alta, uma coisa que nunca disseram. Uma coisa nunca dita. Uma coisa que nunca disseste em voz alta. Que nunca disse em voz alta. Que só pensaste. Que nunca tenha dito é difícil. Eu acho que sim, não deixo as coisas por dizer. Mas acho que há muito por fazer. Muito por fazer na nossa indústria e noutras parecidas. Muito por fazer e parece-me que estamos num momento de pausa. Momento de pausa, parece que fizemos o pause no filme. Não sei porquê. Parece que como... tivemos aqui uns anos muito dinâmicos, com muita coisa a acontecer, estávamos muito a crescer e de repente fizemos uma pausa. E isso está-me a assustar muito. Estou a tentar fazer várias coisas e a ver outras pessoas a tentar fazer várias coisas que, por razões que não deviam acontecer, travam as pessoas. E esta pausa acho que nos pode custar muito caro. Porque é verdade que há uma inércia positiva com este crescimento que nós tivemos que nos pode levar muito longe, mas nós para construir a seguir, não é? Isto vai ter que pegar em alguma coisa a seguir e eu estou a ver muita dificuldade em sair. Estamos presos a preconceitos outra vez, estamos a voltar. Nós temos um problema cultural em Portugal, que é uma coisa que também não falo muito, mas temos, que acho que tivemos uma ditadura muito particular porque influenciou a parte cultural, ficámos todos um país do poucochinho, contentes com muito medo, não é? Sempre com medo. Mas apesar de tudo, o momento em que surge também o mercado e esses anos aí, não é? Foram anos de ouro em termos de ideias, de inovação, de crescimento. Portanto, exatamente. Alguma coisa aconteceu, reuniram-se em condições que seria interessante que se voltassem a reunir. E há muita coisa, hoje em dia, o que eu vejo menos inovação. Vejo muitas coisas serem replicadas, vejo, por exemplo, hoje em dia nos restaurantes, que há muitos a abrir, nunca houve tantos, mas vejo muitas coisas parecidas.
assustadoramente parecidas. E isso não nos vai dar progresso nenhum, não é? Bem, alguma coisa que esteja aí entalada na garganta, Miguel, e que queiras dizer e que nunca tenhas dito? Portugal tem que sentir honra em si. Nós, portugueses, temos que sentir honra no que somos, Orgulho, sim. mas sem depois acharmos que somos os melhores do mundo. Porque em Portugal as coisas não há duas... Vamos do 8 ao 80. 8 a 80. Ou somos péssimos e não conseguimos fazer nada, e Ou é tudo então difícil. temos o melhor vinho do mundo, Ou então temos somos a melhor nada. comida do mundo, mas nunca beberam outro vinho de outra parte do mundo. Claro. Por isso, acho que esse mix de menos egocentrismo, um bocadinho de humildade, mas ao mesmo tempo ser sérios connosco e com as pessoas à nossa volta, acho que é uma coisa importante. Estamos aqui a falar de comida, do teu percurso, eu fiquei cheio de vontade de provar esse bacalhau à Brás. É o meu prato favorito e eu ouvi dizer que o teu é o melhor. Portanto, nós temos aqui os ingredientes. É suposto que tu faças aqui um bacalhau para nós. É suposto que eu faça. É isso, não é? Mas vou... Para Tenho isso essa eu tenho ideia. que... Tens que mudar de roupa, não? Não. Tenho que me transformar em cozinheiro. Claro que sim. Isto agora aqui eles fazem magia na edição e tu de repente vais estar ali com a tua jaleca. É só por isso. Se puserem os pratos lá... Miguel, Eu. bacalhau à Brás uma ova, não é? A nossa terra não se chama bacalhau à Brás, não é? Você coloca assim, à esquerda. Bacalhau dourado. Nós aqui rendemos, não é? Traidor. Mas porquê é que tu dizes que é bacalhau dourado? No Porto chama-se bacalhau dourado. Ah, é? Ou seja, se tu pedires, se vires bacalhau dourado, se pesquisares bacalhau dourado, vai-te aparecer o bacalhau à Brás. É o bacalhau à Brás. É a Eu mesma adoro coisa. bacalhau à Brás. O bacalhau à Brás foi um senhor de Brás que tinha uma taberna, acho que foi Bairro no Alto. século... Bairro Alto, 1800 e muito, que fazia este bacalhau e ficou conhecido como o bacalhau do senhor Brás. Quantos bacalhaus é que tu serves de bacalhau à Brás? Pratos de bacalhau à Brás aqui no mercado por dia? Bastantes. Muitos. 40, 50, 70. Fala-me desse bacalhau. Como é que essa receita surge? Como é que tu... receita E como é que é se um- torna acima de tudo tão... É um clássico, não Pronto. é uma receita minha, assumidamente. Claro. Eu tento fazê-lo com qualidade. Isto é, faz-se uma cebolada. O bacalhau que eu uso são lascas de bacalhau, em vez de ser bacalhau migado. Eu acho que é uma das razões porque este bacalhau é bom, é porque é feito com nacos, lombos de bacalhau confitados em azeite e lascados. Fica também um bocado com aquela gelatina do próprio bacalhau, por isso tem muita suculência. E depois leva o ovo e a batata. Sim. Eu gosto de o deixar bastante cremoso. Vamos lá ver se consigo fazê-lo. Eu devo dizer que quem faz bem são as pessoas que trabalham comigo, que fazem isto às centenas. E eu devo ser a pessoa neste momento menos treinada a fazer bacalhau. A fazer à isso. Brás. Mas é um sucesso desde o início, não é? Desde que abriste aqui no mercado. Sim, eu acho que tornou-se um bocado emblemático, não é, João? É desde sempre, não é, João? É, desde o início, sendo o prato que é, não é? Tu quantas vezes é que já provaste este prato, João? Tens ideia quantas vezes é que já comeste este bacalhau? Não dá para contar. Este e outros, ou seja, Na altura em que abriste o mercado, todos os dias as tuas refeições eram feitas aqui, ou não? quando abri o mercado, sim. Sim. Claro, sem dúvida nenhuma. Sim. E durante anos e anos a minha função foi sempre provar comida, portanto eu tenho essa, às vezes quando então andava a fazer mercados lá por fora, chegava a almoçar 4 vezes, portanto, seguidas. Há algum mercado lá fora, algum mercado time-out que tenha pratos portugueses, que tenha, por exemplo, este bacalhau? Não. Era interessante. Não era, porque o conceito é precisamente representar a cidade Ok. que está, não é? E portanto a ideia disto é, sim, eles têm pizzas e têm hambúrgueres, mas é a melhor pizza que têm na cidade, Claro. a melhor hambúrguer que têm na cidade. Claro. E não tanto ter isso. Discutiu-se a certa altura, e eu quis muito, e fiz força e não consegui por várias razões, ter pastéis de nata, só. Sim. À entrada de todos os mercados tem pastéis de nata, para reforçar a origem. Repara, nós aqui do temos os conceito. donuts, que não são propriamente um doce típico português, Mas não é? tens pastéis de nata. Sim, e claro. os donuts vieram para cá porque era um sucesso. Sim. E são uma delícia, acho ótimo. Atenção. E portanto é por isso, não é? Tu refletes a cidade. Tens que refletir sempre a cidade. Essa é a grande diferença, não é? A qualidade da cidade. Eu vou só empratar aqui um prato para deixar à vista. Sim, senhor. Feito pelo chefe, Ah pá, que maravilha. maravilhoso. Que luxo. Mas foi de facto desafiante tu, no início, perceberes como é que logisticamente ias organizar aqui as coisas para manteres o mesmo nível de qualidade num espaço que é mais pequeno, com uma equipa provavelmente nova. Sim, é um desafio, mas é muito sistematizar e Simplificar organizar. sem perder a qualidade.
É possível. Isso é outra coisa que para mim é absolutamente essencial. Com todas as crises que há de inflações, eu nunca prescindi de manter um nível máximo de qualidade. Era isto que tu querias, não era, João? O maior orgulho que tenho de longe, e acho que as pessoas que tiveram todas, que são fundadoras deste projeto, devem ter, é, mais do que criar um grande negócio, tu garantires que a maior parte das pessoas que visitam Lisboa, que visitam este mercado também, saem daqui pelo menos com uma boa experiência gastronómica. Claro. Não há uma armadilha turística aqui, não há enfim, um cadafalso gastronómico grave. Sim. E é muito fácil, em várias cidades grandes, isso acontecer. Ainda hoje, não é? Podes perfeitamente. Ora, como o mercado da Time Out tornou-se uma referência que está ao nível dos grandes monumentos, felizmente, isto obriga as pessoas a ter pelo menos uma experiência, a vir comer um bacalhau com bons ingredientes, feito por um grande chefe, a comer, enfim, quantos mais umas bochechas de porco feito pela Susana Feliciado, o que for. Ou seja, há uma qualidade que este mercado oferece e que garante em pratos acessíveis, que faz com que as pessoas saiam daqui com uma imagem da comida portuguesa, não como antes, que era por ser muito, come-se muito e barato, e hoje em dia, não, saem com uma noção de que houve um prato feito muito bem, que há, mesmo um hambúrguer, que é feito ao nível de qualidade dos melhores sítios de hambúrgueres, ou a pizza é a mesma coisa. Sei o melhor do que encomenda este videocast. Vinha só conversar convosco e já estou a provar um... Queres mais um bocadinho de bacalhau, João? Eu estou bem. Fiquei preocupado de não teres almoçado. Eu já quase, já quase precisa? tomei banho no bacalhau, portanto. Miguel, nós vamos agora aqui para um momento. Vamos aqui fazer algumas chamadas. Uma chamada do passado. Vamos receber uma chamada do passado, que eu te vou ouvir, uma para ti. E vamos fazer uma chamada para o futuro, que és tu que vais fazer, João. Eu espero conseguir fazer isto e que o áudio apanhe. Posso fazer assim, não é? Bora lá então. Esta história remonta a cerca de 10 anos, penso eu. O Miguel está connosco há imenso tempo. Lembro-me que recebemos um e-mail da produção do programa do Rick Stein que queriam visitar o Time Out Market em Lisboa. Na altura sabíamos quem era o Rick Stein, mas não tínhamos a noção da dimensão do lado famoso do Rick Stein, e só percebemos quando ele entrou dentro do mercado e não houve nenhum turista inglês que não o quisesse rapidamente abraçar, pedir-lhe autógrafos, etc. Tivemos que pedir até um reforço de segurança para poder ficar com ele. Tal foi a abordagem que as pessoas tiveram de o querer conhecer. Percebemos que era uma verdadeira estrela. E uma das coisas que o Rick Stein pediu foi para fazer a receita de bacalhau à Brás com o Miguel Castro e Silva. Essa receita ficou para sempre ligada a esse programa e à visita do Rick Stein a Lisboa, e até hoje, passados todos estes anos, o Miguel, por mais que queira, não consegue tirar o bacalhau à Brás do seu menu, porque todos os ingleses e todas as pessoas que já tiveram acesso ao programa vão ao restaurante dele pedir para comer o bacalhau à Brás que ele fez com o Rick Stein. Miguel, alguém aqui do teu passado? Primeiro vou perguntar se conheces esta voz, se sabes quem é que está a falar. Ana Alcubia, que neste momento é vice-presidente do Time Out. E falar-nos deste momento em que este bacalhau à Brás se tornou uma estrela. Por tua causa, que és o autor, e por esta visita aqui do Rick Stein. Foi muito giro. O Rick Stein é uma pessoa muito acessível, muito fácil. Nós fomos para dentro da cozinha os dois, tivemos a cozinhar. Ele confeccionou contigo, fez contigo o bacalhau? Sim, nós fizemos tudo juntos. Mas ele sabia o que era um bacalhau à Brás? Ele conhecia já o prato? Eu expliquei-lhe o que é que era o bacalhau à Brás e mostrei-lhe a matéria-prima, essas coisas todas, e fomos para a cozinha fazê-lo e tivemos os dois a fazer. E depois até me lembro de o bacalhau é lascado, supostamente não tem espinhas, mas como acontece às vezes num prato de peixe, aparece uma espinha. Não é que ele leva o garfo à boca com a câmera a filmar e aparece uma espinha e ele delicadamente, discretamente... Acho que, olha, isto é uma história que nunca contei a ninguém. A primeira garfada de bacalhau à Brás do Rick Stein tinha uma espinha. Tinha uma espinha. Era a única espinha em não sei quantas... É preciso ter azar. Tu já tentaste tirar este prato aqui da tua oferta? Nunca tentaste sequer? Não sou tão maluco como isso. Exato. Expulsavam-te aqui do mercado. Isto é, no dia em que este prato deixar de vender, eu tenho que sair daqui, porque alguma coisa está mal. Exatamente. Agora vamos fazer uma chamada para o futuro, se é que podemos pôr assim. Portanto, João, eu quero que tu faças aqui uma previsão daquilo que
que poderá acontecer na tua vida. Podes utilizar este momento como tu entenderes, mas basicamente é uma chamada para o teu eu do futuro, relativamente a alguma coisa que tu penses que vai acontecer na tua vida, alguma ideia que queiras implementar. Eu já percebi que tens aí coisas que não queres contar, mas faz aqui um esforço para que consigamos fazer esta chamada para o futuro. Eu acho que o sonho de qualquer empreendedor é continuar a empreender, ou seja, é continuar a fazer projetos novos. Não tenho qualquer gozo em simplesmente manter. Aliás, eu saí do projeto depois de criar 7 mercados, quando estava basicamente a replicar a mesma coisa. E foi muito difícil, porque o gancho era agora vamos para o México, agora vamos para o Zaca, agora vamos... E eu tinha que provar os restaurantes dessas cidades, que era um exercício que não era muito difícil, não é, de fazer, não era um grande esforço. Que trabalho. E portanto isso foi de facto difícil largar. Só que de facto o meu vício é criar coisas que sejam novas e diferentes e portanto acho que por um lado gostava muito de continuar a fazer coisas portuguesas, acho que continua a haver aqui uma tentação, um vício da malta nova de, lá está, com as nuvens de parmesão e com as tostas de abacates, de normalizar tudo. E nós precisamos de marcar a nossa diferença. A cozinha portuguesa, enquanto tal, ainda não existe. Ainda é muito difícil que uma pessoa, que um estrangeiro diga 5 pratos imediatamente que não valem do pastel de nata. E já agora honro ao pastel de nata por ter feito esse trabalho, que é absolutamente Que é extraordinário. uma delícia. No próximo podíamos ter aqui pastéis de nata. Que eu Agora, precisamos de ir mais além disso. E, portanto, precisamos defender isso e interessa-me muito isso. Interessa-me, por exemplo, vou-te dizer uma ideia recente que tenho visto muitas pastelarias a fechar, essas coisas incomodam-me, estão a fechar, o que é que vai acontecer? As pastelarias tradicionais. As pastelarias tradicionais, e eu penso, além do pastel de nata, nós temos à vontade 15, 20, até 30, se quiseres, bolos tradicionais, que eu não queria que fossem substituídos por cinnamon rolls. Nós temos mais a dar ao mundo do que isso. E tenho medo que isso aconteça. E por isso o que eu gosto sempre é de negócios que estejam nesse intermédio, que é o público, de facto tem que ser o público estrangeiro, o público expat que as pessoas hoje em dia não gostam, o público português sofisticado que quer ver coisas, mas o que nós temos é que conseguir dar-lhes as coisas que são nacionais. Os espanhóis continuam a vender tortilhas, mas tortilhas incríveis, os italianos continuam a fazer pastas, nós não temos que fazer tostas de abacate. Nós temos o nosso receituário e acho que podemos criar coisas no meio. Nós temos uma grande tradição de arroz, mas fala-se dos risotos e menospreza-se o nosso arroz. Eu trabalho só com arroz português e faz-me aflição. Eu sei que os supermercados hoje em dia, os arrozes basmati, que sem qualidade nenhuma, é assustador a falta de qualidade, é o best-seller, porque é fácil para as pessoas. Claro. Não sei o que é que se passa na cabeça das pessoas. Agora, tu não consegues convencer nenhum italiano a comprar um arroz basmati. Porquê é que nós somos assim tão pobres? Claro. É este o meu drive. Muito bem. Eu ia dizer que esse caminho da doçaria me parece muito interessante. Eu sonho com o dia em que os pampilhos de Santarém, que são o melhor bolo que eu já comi na vida, e não há discussão nenhuma sobre isto, estejam aqui. E encerramos assim com esta sugestão. Pampilhos. Obrigado, João. Obrigado, Miguel. Foi incrível. Este bacalhau está delicioso e, de facto, comprovou-se através desta belíssima conversa que aqui tivemos que tempo, trabalho e talento são, de facto, as características desta geração T que vamos explorar aqui neste videocast que assinala os 12 anos do Time Out Market aqui em Lisboa. Até à próxima. Uma menina para nós, mas assim que seja aqui. Espetáculo. Obrigada. Obrigado. Foi ótimo. Muito